Olá, bem-vindo de volta para mais um vídeo sobre LangChain. Se você não viu o vídeo passado, no vídeo passado nós fizemos um apanhado geral sobre LangChain, o que é, fizemos uma pequena demonstração, falamos sobre quais são as possibilidades do LangChain e hoje nós vamos aprender a destravar o nosso conhecimento de LangChain e efetivamente começar a entender como todas as peças se conectam. Nesse vídeo nós vamos ver tudo sobre modelos, mensagens, templates de mensagem, conversas, prompts e parsers de respostas. Então, para cada slide que eu apresentar aqui, eu gostaria que você pausasse o vídeo e lesse e refletisse com atenção sobre esses elementos, porque são esses atores que compõem o nosso universo quando a gente está fazendo um aplicativo em LangChain. E o que você precisa para instalar o seu projeto? Nós vamos fazer uma demonstração ao vivo daqui a pouco, mas basicamente tudo que foi falado no vídeo passado continua válido. Basicamente, instala o Python, instala o PyCharm, começa um novo projeto, abre o prompt, instala dá um pip install LangChain e um pip install LangChain Community e você tem tudo que você precisa para começar a testar os exemplos que nós vamos ver nesse vídeo. E a primeira coisa que nós vamos precisar vão ser de alguns modelos. Nessa série, por enquanto, eu estou focando no modelo do Olama, que está instalado e rodando na minha máquina e que você também pode instalar e rodar na sua máquina. Mas tudo que eu falar aqui, você poderia pegar o seu programa pronto e a única coisa que você faria seria substituir a linha onde você cria uma instância do chat Olama e criar uma instância do chat OpenAI ou chat Anthropic, qualquer um deles. Se você abrir esse módulo, no caso LangChain Community Chat Models, e for na opção de importar, você vai ver que vai aparecer para você pelo menos uns 10 modelos diferentes. E, em geral, todos eles vão requerer uma única coisa, uma chave de API. Farei um vídeo no futuro sobre como conseguir utilizar esses modelos, apesar de ser muito simples. Mas por enquanto vamos nos concentrar nos outros aspectos da programação com o LangChain. E a primeira coisa que eu quero que você se foque, a primeira coisa que você deve prestar atenção no momento é o conceito de mensagens. Então, muita coisa dentro do LangChain se baseia em mensagens. E nós temos um módulo que é o LangChain Schema, de onde você pode importar essas mensagens. Então, nós temos algumas das mensagens são mensagem de sistema, mensagem humana, mensagem de AI, mensagem de chat. Então, por exemplo, quando você envia uma mensagem para o modelo, ele vai ser uma mensagem do tipo Human Message. Então, a mensagem do usuário para o modelo sempre tem esse tipo. Agora você pode, por exemplo, também dar instruções para o modelo de como ele deve se comportar, características de personalidade, o tipo de resposta que você espera. Então, dessa forma você estaria, digamos, programando o seu modelo. E para isso você vai enviar para ele uma mensagem do tipo de sistema. E as respostas que o modelo dá para você vão estar no formato AI Message. E toda conversa, incluindo mensagem de sistema, humana e de AI, vão fazer parte de mensagens de conversa. Aqui nós vamos para o nosso primeiro exemplo, é o exemplo mais simples possível, onde nós apenas importamos o chat Olama do LangChain Community Chat Models. Criamos uma instância desse modelo. Dessa forma aqui, é importante lembrar que nós sempre devemos passar o modelo que nós queremos utilizar. Então, eu tenho rodando na minha máquina o Llama 3.1. Então, eu peço especificamente por esse modelo, porque ele é muito bom. E daí eu invoco o modelo fazendo a pergunta: em que data foi a independência do Brasil? E ele retorna para mim um resultado e eu imprimo o conteúdo desse resultado através do comando print. Talvez você não conheça o parâmetro temperatura. O parâmetro temperatura é visto como se fosse o grau de liberdade criativa que o modelo vai ter. Existe
uma explicação numérica para como a temperatura afeta o sistema, mas isso seria um assunto mais complexo sobre como Large Language Models funcionam. Por enquanto, nós vamos manter a temperatura em zero. Com a temperatura em zero, ele vai dar a resposta mais plausível e mais adequada para o nosso caso, sem muita criatividade envolvida. Então, principalmente quando você espera uma resposta para uma pergunta bastante técnica, é interessante deixar a temperatura no zero. Agora, por exemplo, quando você vai pedir para ele escrever algum texto criativo, por exemplo, interpretar um personagem de RPG, ou escrever um poema, escrever uma novela, qualquer coisa, você pode experimentar valores mais altos de temperatura. Não muito altos, tipo acima de 2, talvez 10, ele vai começar a gerar respostas que não fazem mais sentido. Eu já pré-digitei, deixei preparado todos os exemplos que nós vamos ver no vídeo e vamos executar agora o primeiro deles e ver o resultado que nós vamos obter. Está aí, a independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1822. Só que agora nós vamos entrar no modo de debug e observar qual que é o tipo do objeto resultado. Se você prestou atenção no que eu falei antes, talvez você tenha algum tipo de ideia sobre que mensagem nós vamos receber aqui. E talvez você possa fazer inferência sobre que tipo de mensagem é essa que nós estamos enviando para dentro do sistema. Vamos lá, vamos rodar isso aqui. Isso aí, ele parou nesse ponto. Vamos colocar o mouse aqui em cima, olha aqui. O tipo do objeto é um tipo AI Message. E ele tem um conteúdo, que é justamente o que nós estamos imprimindo, que contém a informação retornada pelo modelo. Repare também que ele tem algumas meta-informações dentro do Response Meta. Você pode, talvez, querer utilizar isso para alguma coisa. Então é isso, a nossa mensagem foi transformada no tipo de mensagem humana, só que aqui é importante saber que o chat, o modelo de chat, quando a gente chama a função invoke com a nossa pergunta, ele está preparado para fazer algumas conversões automaticamente para nós. Então, por isso que nós não precisamos, nesse momento, declarar explicitamente que isso daqui era uma mensagem humana. Mas isso daqui é um exemplo simples e conveniente para a gente ver que o tipo de resposta é exatamente o que a gente esperava. Mensagem do tipo AI. Agora o nosso segundo exemplo, ele começa a ficar um pouco mais complexo e nós trazemos alguns elementos novos que eu falei no início do vídeo. É basicamente a evolução do modelo anterior. Eu vou voltar agora para você ver. Então, exemplo simples, como ele fica em um nível a mais de complexidade. O que nós fizemos de modificação aqui? Nós basicamente importamos do LangChain Core Messages mensagens humanas, mensagens de AI e mensagens de sistema. Eu importei os três simplesmente para você visualizar aqui. Só que aqui nós precisamos de um único, na verdade, para esse exemplo. Nós vamos utilizar apenas a mensagem do tipo humana. Então, criamos novamente o modelo, da mesma forma que antes. E agora, em vez de eu passar a mensagem diretamente para o chat, nós estamos criando um objeto do tipo Human Message, que ela tem um conteúdo, um content, que é a mesma pergunta de antes. Então, criamos o objeto Human Message, colocamos dentro de uma lista, porque aqui a gente poderia passar várias mensagens ao mesmo tempo, e invocamos. Nós vamos obter o mesmo tipo de resposta. Voltamos aqui para o ambiente de desenvolvimento. Eu vou colocar um breakpoint aqui um outro breakpoint aqui, para a gente mandar executar e ver o resultado. Nós chegamos no primeiro breakpoint. Aqui nós vamos gerar esse objeto. Se colocarmos o mouse aqui em cima, você vai ver Human Message, justamente com a nossa pergunta. E quando nós invocarmos o modelo, nós obtemos a resposta. Novamente, vai ser do tipo AI Message. Então, esse foi o nosso primeiro contato com
o objeto do tipo mensagem. Agora vamos para frente, trazendo um pouquinho mais de complexidade, um pouquinho mais de poder para o sistema. Esse é o exemplo que acabamos de ver sendo executado, e esse é o exemplo onde nós trazemos um novo tipo de mensagem. Você pode observar que eu mantive tudo igual, a única diferença realmente é que eu criei uma mensagem de sistema, e nessa mensagem de sistema eu passo algumas informações para a inteligência artificial sobre como ela deve se comportar. Então eu digo para ele: você é um expert em história brasileira e responde tudo de forma completa. E daí eu faço exatamente a mesma pergunta. Você vai ver que a resposta dele vai ser muito mais completa. E é importante saber disso, sobre como é importante orientar o modelo de linguagem, porque nós humanos, quando alguém nos faz uma pergunta, em geral nós vamos naturalmente tender a responder da melhor forma possível. Mas, por mais incrível que pareça, para o modelo de linguagem, esse conceito de que ele deve responder da forma mais completa possível nem sempre é claro. Ele pode ou não responder de forma completa, ou mesmo correta. Porém, se você orientar ele que ele deve responder de uma forma que você quer, em geral a sua resposta vai ser muito melhor. Estamos aqui de novo no ambiente de execução e repare que aqui eu estou passando as duas mensagens, a mensagem de sistema e a mensagem do humano, para o modelo de chat. E em geral é considerado padrão enviar a mensagem de sistema antes da mensagem do humano. Vamos executar agora para ver a diferença de resposta. A independência do Brasil ocorreu em 7 de setembro de 1822, quando o príncipe Dom Pedro I, futuro imperador Dom Pedro I, declarou a independência do Brasil da coroa portuguesa na Praça dos Palácios, atual Praça da Liberdade, no Rio de Janeiro. Você vê que é uma resposta muito mais completa do que a mensagem que a gente tinha recebido antes, quando fizemos apenas a pergunta, sem orientar o sistema de como ele deve se comportar. Com isso, nós vemos, vamos voltar aqui para o início, mensagens de sistema, mensagens de humano, mensagens de AI. Não vimos explicitamente ainda mensagens do tipo chat, mas nós vamos ver daqui a pouco. E isso, basicamente, é o feijão com arroz das mensagens. Guarda um momento para observar isso daqui, tentar memorizar, tentar absorver o conceito de mensagem, tentar absorver de onde ele vem do esquema. E agora nós vamos ver o próximo tópico, o tópico de prompts. Os prompts, muitas vezes, eles ficam um pouco escondidos e subjetivos dentro de um sistema, mas nós vamos declará-los explicitamente e ver como é que eles funcionam. Então, os prompts vão ser encontrados dentro do módulo de Prompt Values, dentro de LangChain Core. Aí nós temos o Prompt Value, que é o prompt básico. Nós temos o prompt do tipo string, o prompt do tipo chat, o prompt do tipo imagem. E você pode talvez querer explorar alguns outros tipos de prompts que estão lá dentro, mas esses aqui são os básicos que sempre são utilizados. Tá? Então, o prompt, quando você usa o chat GPT ou qualquer outra coisa, é o que a gente dá de input para o modelo de linguagem. Aquelas mensagens que a gente mandou antes, elas no fundo são convertidas para prompt automaticamente lá dentro do sistema. Quero que você reserve um segundo aqui para pausar o vídeo, olha e reflita, e agora nós vamos ver um exemplo de prompt sendo implementado. Estamos aqui de novo, agora vendo o exemplo 4, que é o que estava na tela um segundo atrás, só que agora dentro do ambiente de desenvolvimento. Mesma orientação de sistema, mesma mensagem do humano, do usuário, só que agora nós criamos nós mesmos, em vez de delegar para o chat, para o modelo de chat criar o prompt, nós explicitamente estamos criando um chat prompt value a partir dessas mensagens aqui. Mensagem do sistema, mensagem do humano. Se você tivesse mais mensagens, você poderia concatenar aqui dentro dessa lista
e enviar para ele. O resultado seria basicamente o mesmo. Isso daqui é apenas para facilitar lembrar que, na verdade, o objeto que o modelo de linguagem consome é um objeto do tipo prompt, que é gerado a partir de mensagens ou a partir de um outro objeto que nós vamos ver daqui a um segundo, que é chamado de template. O próximo exemplo é um exemplo um pouco mais simples do que o anterior, ele está aqui apenas para dar uma visão mais completa do sistema. Deixa eu voltar por um segundo para o exemplo anterior. Aqui nós criamos um prompt do tipo chat, só que nessa versão a gente está criando um prompt do tipo string e a única coisa que a gente passa para ele é o texto com a nossa pergunta. Aqui nós estamos vendo no ambiente de desenvolvimento e nós vamos executar pausadamente para ver o que acontece aqui. Nós vamos entrar dentro da função invoke e você vai ver como é que ele se comporta. Pronto, chegamos no ponto invoke, agora vamos entrar e nós vamos ver que ele vai pegar e fazer o quê? Ele vai pegar o nosso input, que é esse aqui, e ele vai enviar direto para essa função aqui de converter o input. Nós vamos entrar aqui, eu vou colocar um pause aqui dentro. Vamos avançando mais um pouco, e olha o que acontece. Ele pega o input e ele vai testar se esse input é uma instância do tipo prompt value, ele simplesmente retorna um input. Caso ele não passe nesse teste, se o input for do tipo string, que era o caso no nosso primeiro exemplo, ele basicamente transforma a string no tipo string prompt value. Ou seja, aqui ele faz, quando você passa string para ele, ele faz exatamente o que a gente está fazendo explicitamente nesse exemplo aqui. E aqui ele vai retornar já no primeiro teste, porque o string prompt value que a gente passou para ele é de fato um subtipo de prompt value. Então ele já passa aqui nesse primeiro teste e basicamente retorna. Então ele não precisa fazer a conversão. Agora nós vamos começar a ver um novo tipo de objeto chamado de template de mensagem de prompt. Tá? Imagina o seguinte, nós por enquanto estamos enviando apenas uma string com um valor pré-definido. Mas imagina que nós estamos querendo criar um sistema aonde nós queremos alimentar ele com o tipo de pergunta que a gente tem é o mesmo, mas o objeto da nossa pergunta muda. Então, por exemplo, se eu tivesse uma grande lista de países e quisesse gerar uma tabela, por exemplo, se eu quisesse perguntar em que data foi a independência do Brasil, da Espanha, dos Estados Unidos, da Alemanha. Então, se eu tivesse uma lista com todos os 200 e tantos países que existem, eu poderia utilizar o que para fazer isso? Não, certamente eu não escreveria todas essas strings. Eu, na verdade, criaria um template de string e modificaria apenas aquela última parte, que é o nome do país realmente. E é para isso que existem os templates de mensagens. Então, de novo, pausa esse vídeo, dá uma olhadinha nisso aqui. Do LangChain Prompts, nós importamos template de prompt de mensagem de sistema, template de prompt de mensagem humana, template de prompt de mensagem de AI, ou template de prompt de chat. Vamos ver o primeiro exemplo de como nós podemos deixar o nosso sistema mais robusto e preparado para resolver situações que nem a que eu acabei de descrever. Então esse é o nosso primeiro exemplo. Eu basicamente peguei o exemplo anterior e adicionei os templates nele. Continuamos importando o Chatolama. A única diferença é que agora nós estamos importando os templates para utilizar. Tá? Então criamos o modelo de chat como antes. E aqui na primeira parte, o que a gente vai fazer? Em vez de usar aquela mensagem que eu tinha antes, eu criei uma mensagem um pouquinho diferente,
E aqui em formato de texto, em formato de string, eu estou definindo o template da mensagem de sistema. Então eu falo para ele assim, ó, você é um expert em, e isso daqui é uma variável que eu estou criando e vou passar para ele. Então, nesse exemplo aqui, eu vou falar para ele, você é um expert em história brasileira. E responde tudo de forma completa. Então, esse tipo de coisa aqui me daria flexibilidade para disponibilizar para o nosso usuário do nosso sistema um drop-down, onde ele pode escolher diversos tipos de especialistas, diversos tipos de pergunta, enfim. Você tem que desenvolver os prompts, desenvolver os templates de acordo com a sua necessidade. Aqui é um exemplo sintético, só para a gente ver da forma mais simples e didática possível como utilizar prompts de sistema, prompts de mensagens, de humano e etc. Então, a primeira parte aqui, nós basicamente estamos utilizando o objeto System Message Prompt Template, e daí nós falamos para ele from template, quer dizer, deste template aqui que nós definimos, crie esse objeto. Então, esse objeto System Message Prompt Template é criado através desse comando. Aqui na segunda parte, nós estamos criando o template da mensagem humana, e daí nós predeterminamos para ele que tipo de pergunta ele vai responder. E ele, neste caso aqui, a gente decidiu que ele vai responder um único tipo de pergunta. Em que data aconteceu o evento e criamos uma variável evento. No exemplo aqui, nós pedimos proclamação da República. Tá? Então, primeira parte, criei o template do sistema, criei o template do humano, só que agora nós temos um passo extra. Nós não podemos colocar esses templates diretamente dentro do modelo de linguagem. Nós temos que criar um Chat Prompt Template, que é um template de prompt de chat. No chat ele vai englobar tanto o template do sistema como o template de mensagem humana. Então, basicamente é idêntico ao que a gente fez antes, a única diferença é que a gente fala das mensagens. Aqui em cima a gente fala dos templates, from templates, e aqui a gente fala das mensagens, essas mensagens aqui que nós criamos anteriormente. E daí tem mais uma parte inferior aqui, uma etapa extra, que é efetivamente construir o nosso prompt. Tá? Então aqui nós temos o prompt pronto, o prompt está construído aqui, só que ele é um template ainda. E para transformar o template num prompt efetivo, que é uma string completa, nós temos que preencher as variáveis que nós definimos lá em cima. Então, lá em cima eu decidi que eu teria uma variável expertise e teria uma variável do tipo evento. E é por isso que eu estou falando para ele, ó, desse prompt de mensagem de chat, formata um prompt e daí eu passo as variáveis para ele. Tá? Então, se você tiver várias variáveis aqui com nomes distintos, você fala para ele, você passa para ele todas essas variáveis nesse ponto aqui. Então, no seu sistema, você basicamente criaria tudo que está aqui para cima e deixaria rodando. E para cada interação ali, cada iteração do seu sistema, ou para cada nova entrada do usuário, você na verdade só geraria essa última parte aqui, que é o prompt em si. Aí você passa esse prompt para o modelo de linguagem e colhe o resultado. Vamos executar o exemplo 6. E basicamente o exemplo, a resposta que ele dá é muito parecida com a anterior, só que ela é ainda um pouquinho mais completa. Bom, eu não vou ler. Imagino que deve estar correto, mas não dá para ter muita certeza, porque esse é o modelo mais simples do Llama 3.1. Uma coisa que eu vou chamar a atenção aqui é que essas coisas aqui são as variáveis de input. E, por exemplo, nesse ponto aqui, se você quiser visualizar realmente quais variáveis de input você tem, você pode simplesmente chat prompt template e você vai visualizar esse campo aqui de input variables. Vou mandar imprimir isso daqui
você vai ver que ele vai mostrar para você exatamente as variáveis que você definiu aqui em cima, evento e expertise. E essa parte de baixo aqui eu vou comentar. Olha lá, evento e expertise. Então, se você tiver um prompt de template, um template de mensagens, é muito longo, com muitas variáveis, num sistema mais complexo você pode ter alguns templates que ficam realmente complexos e concatenados em uma série de modelos de linguagem que um chama o outro, você pode acabar se perdendo um pouco. Então, a qualquer momento, você pode checar esse campo aqui e verificar, afinal das contas, o chat acabou tendo quais campos, né? Eles estão todos disponíveis assim. Agora chegamos realmente na cerejinha do bolo do LangChain, que é o momento que ele começa a realmente ter um diferencial. E isso daí se deve aos parsers. Tá? Os parsers, o que eles vão fazer? Eles vão pegar aquela saída do modelo, que sempre é no formato de string, e ele vai transformar em algum tipo de objeto com um formato específico. E ele vai deixar esse objeto pronto para você utilizar dentro do seu sistema, como se ele fosse um objeto normal, do tipo de linguagem que você tem. Por exemplo, você poderia pedir para ele uma resposta que vai ser do tipo sim ou não e transformar nisso num tipo boolean. Ou você pode, por exemplo, pedir para ele uma lista de coisas e daí você vai receber isso não como uma string, mas como uma lista do tipo Python mesmo. Então você vai utilizar esse parser para analisar o resultado final como a separated list output parser. Você pode pedir para ele uma data específica e em vez de receber uma string com informações adicionais, por exemplo, a proclamação da República foi não sei aonde, não sei o que, ele vai retornar para você apenas a data, que é o que você está interessado, e num objeto do tipo data dentro do Python. E lá dentro do LangChain Output Parsers, nós temos diversos tipos de parsers. Você pode dar uma olhada, aqui eu listei alguns que são interessantes, e nós vamos ver um exemplo disso rodando. O primeiro exemplo que nós vamos verificar se baseia no exemplo anterior. Então, o que eu fiz? Eu simplifiquei um pouquinho aqui, porque ele já estava ficando longo, né? E a pergunta que eu faço é: em que data aconteceu o evento? E daí eu falo para ele que ele vai ter que seguir uma formatação. E é sempre interessante quando, assim, os modelos de linguagem eles gostam muito do caractere nova linha. Tá? Então, quando você coloca assim nova linha, facilita para ele entender que são coisas distintas e ele dá um resultado melhor. Então, nós estamos criando esse template de mensagem de prompt humana, em que a pessoa pergunta em que data aconteceu a independência do Brasil e a gente pede para que isso seja formatado de uma maneira específica. Então, aqui está da mesma forma que antes. Aqui a gente está produzindo o prompt de template do tipo chat da mesma forma que antes. A única diferença é que a gente tirou o sistema daqui. Agora aqui começa a diferença. Aqui eu estou construindo um parser do tipo Daytime Output Parser. Então eu tenho que instanciar esse parser e na hora de construir o meu prompt, eu vou passar para ele, dentro da variável que eu defini aqui em cima, formatação, o parser informa para ele tudo o que ele precisa saber sobre como formatar a resposta dele. Então eu falo, formatação vai ser igual parser get format instruction. Então são as instruções de formato do parser para ele. Tá? E a pergunta que eu estou fazendo, em que data aconteceu? Independência do Brasil. Poderia colocar qualquer outra coisa aqui. Mando para ele. A diferença aqui é que o resultado agora eu passo ele para o parser, eu falo parser parse result content, ou seja, analisa isso e retorna para mim um objeto do tipo data. Imprime o resultado em formato data finalmente para a gente. E nesse ponto aqui a gente poderia alimentar isso daqui num banco de dados ou dentro do site ou qualquer coisa assim.
Estamos de volta aqui no exemplo 7 dentro do IDE e eu vou colocar um breakpoint aqui e mandar executar para a gente ver que ele transforma aquela string. Eu devia ter tirado esse breakpoint aqui do exemplo anterior. Pronto, chegamos na resposta. Então, chegou aqui. Se eu colocar o mouse aqui em cima, no data, você vai ver que é esse objeto do tipo datetime. Tá? Enquanto o resultado comum que ele dá aqui dentro vai ser basicamente do tipo string. Tá? Então, esses parsers eles são muito legais e eles fazem uma diferença para você, porque ele mastiga o dado provido pelo modelo de linguagem e transforma no tipo de objeto que a gente está acostumado a utilizar dentro dos nossos sistemas. E só para concluir, vamos olhar aqui a data que ele está dando. É 7 de setembro de 1822. É exatamente a data que a gente esperava, 7 de setembro de 1822. Aqui está em inglês, né? Mas, enfim, você pode converter para o modelo de data que você quer utilizar dentro do seu sistema. Mais um tipo de parser aqui é do tipo CSV, que é o Comma Separated Value. São listas em que os valores da lista são separados por vírgula, é um formato muito comum que você provavelmente já conhece. E aqui eu modifiquei um pouquinho o exemplo anterior. Eu mudei o tipo de pergunta e eu adicionei 3 campos. Então a mensagem aqui do usuário que eu mando para ele é liste uma quantidade dos itens a seguir com a formatação a seguir. Aqui continua igual, aqui continua igual. Aqui a diferença é que em vez do tipo data, eu uso o parser comma separated list output parser. E aqui a diferença é que eu passo para ele. Da mesma forma eu passo as informações de como ele deve formatar essa saída dele. E o tipo, eu falo raças de cachorro e a quantidade 5. Então, no fundo, o que ele vai receber como pergunta lá é liste 5 dos itens a seguir, raça de cachorro, seguindo a formatação do tipo CSV. Invoco o modelo, passo pelo parser e imprimo a lista. Vamos ver isso sendo executado agora. Agora, dentro do IDE, vamos executar isso, colocar um breakpoint aqui. Pronto, chegamos. Recebemos aqui a lista. Ó. É um tipo lista com 5 objetos que são 5 strings, né, com raças de cachorro, poodle, bulldog, pug, chihuahua e dachshund. E essa lista está no formato Python pronta para você utilizar ela do modelo, do jeito que você está acostumado a utilizar em Python. Chegamos ao final, foi bem condensado, com exemplos bem diretos e progressivamente mais completos. Espero que você tenha gostado muito disso. E se você gostou, é o tipo de conteúdo que você está interessado, se inscreva, né? Share, like and subscribe. E nos próximos capítulos nós vamos ver um pouquinho mais sobre agentes, né? Chains, como adicionar memória aos nossos modelos, como funciona o armazenamento vetorial, usando provavelmente, principalmente ChromaDB. Vamos aprender sobre embeddings, vamos aprender sobre analisadores de documentos do tipo PDF, planilha, textos, para criar sistemas que utilizam modelos de linguagem capazes de lidar com tudo isso daqui. Então nos vemos aí nos próximos vídeos.